Desculpa os verdadeiros fãs, mas não tem choro nem reza. O universo DC do James Gunn já tá morto, logo no segundo filme. Eu comentei em um vídeo anterior sobre a possibilidade da Supergirl não exatamente disparar como um sucesso, devido não só ao desinteresse em relação à marca do Gunverse, do DCU, mas também em relação a outros filmes ali que estão lançando junto, que poderia e acabou acontecendo, que afundou o filme nas bilheterias. No primeiro final de semana, Supergirl estreou nos Estados Unidos com 38 milhões durante o primeiro final de semana, que é um número abaixo até de produções como, por exemplo, Morbius, de todas as coisas, e com um total de 68 milhões no mundo, que entre as projeções eram projeções bem mais positivas do que isso. No final das contas, o grande culpado disso é o James Gunn, não só para a incompetência dele como diretor, mas também agora se demonstrando também como produtor, e de coisas que surgiram após o lançamento do filme que é interessante aqui comentar. Isso é uma matéria no The Hollywood Reporter sobre os problemas que a produção do filme da Supergirl passou. E muitas dessas coisas são coisas que você já ouviu antes falar em relações a produções da DC no geral. São os mesmos problemas e mesmo com diferentes pessoas a mentalidade ainda não mudou. Era do Jeff Jones pro Ramada pro James Gunn. Como eu falei já antes, se não aqui nos vídeos, mas com certeza em redes sociais, as fases da DC pós Zack Snyder são divididas em 3 atos. Que é a tragédia com o Jeff Jones, a farsa com o Walter Hamada e agora o pastiche com o James Gunn. E é engraçado ver esse padrão se repetindo aqui de novo com Supergirl. Aparentemente, no final da produção, no final das gravações do filme, eles meio que perceberam que o filme não ia ser exatamente aquele grande estouro dentro do gráfico do que é considerado bom para o James Gunn, sendo que é aquilo. Eu acho que a gente tem que aceitar que o gosto do James Gunn para coisas é horrível, visto até mesmo não só ele ter achado, por exemplo, que o filme do Superman dele é bom, que o filme do The Flash é bom, e visto isso, ele decidiu meter o bedelho na pós-produção do filme, fazendo uma edição em paralelo à edição do diretor, do Craig Gillespie, e aí foi colocado ali com o estúdio uma competição entre os dois melhores cortes, assim, porque tinham cortes anteriores que era só o corte do diretor de fato, que não estavam testando ali de acordo com a numeração informada pela matéria do Hollywood Reporter, que no fundo também foi mordeu assoprando ali, de certo modo, porque claramente expõe a culpabilidade ali do James Gunn no processo, mas ao mesmo tempo fala, não é bem isso, está tudo indo bem, ninguém vai ser demitido, todos os planos vão se realizar, tá tudo muito bom, tudo beleza. Mas é aquilo, anos acompanhando isso, eu consigo identificar certas coisinhas que não demonstram que o cenário não é bem exatamente isso. Mas enfim, houve uma competição entre os dois cortes no final, onde, para surpresa de ninguém, James Gunn chamou o editor do Guardiões da Galáxia para fazer o corte dele, enquanto o Craig fazia o corte com o editor dele. E aí os cortes foram exibidos em exibições testes, e apesar de que os dois cortes tiveram ali notas parecidas por parte do público, e o corte que James Gunn, com todo o poder dele como CEO da DC Studios, escolheu, acabou sendo o corte dele, o que é claro. O cara é um egocêntrico, o cara é um mentiroso compulsivo. Você lembra do papo lá atrás que ele falou que não, ele como diretor, os roteiros têm que ser tipo maravilhosos para os filmes serem feitos, e não vai ter interferência nenhuma de roteiro por parte de ninguém e tal. Então, nada disso aconteceu. Ele fez exatamente uma cartilha. Esperava-se que ele, como diretor, fosse trazer um ambiente mais convidativo a outros diretores participarem de franquias desse tamanho, dessa escala. Vale destacar que o corte do diretor Corri, em retrospecto, meio que traz certas melhorias em relação ao corte final do cinema, que são exatamente explorar mais a história, explorar mais o vilão, o Crane of the Yellow Hills, e meio que corrige certos pontos que muita gente apontou na versão do cinema como
como problemas no geral. Mas o que se viu que no final é um cara que vai sempre escolher puxar a sardinha pro lado dele. E válido lembrar também a trajetória do James Gunn até agora aqui então. Ele entrou ali no final dos últimos filmes do DCU, fazendo diversas modificações nesses filmes ao bel prazer dele, na tentativa de salvar a bilheteria desses filmes, salvar a recepção pública desses filmes. No final, esses filmes, todos eles foram grandes fracassos de bilheteria, alguns com alguma bilheteria até mais morna ali, do Shazam Fury of the Gods até o Aquaman 2, mas todos tiveram o dedo do James Gunn, especialmente o The Flash, aquela palhaçada do dente do Barry Allen caindo, do George Clooney, aqueles cameos lá todos toscos de CGI e tal, isso é tudo dedo dele. Depois ele anunciou um full reboot, que não era reboot, porque as coisas que eram feitas dele permaneceram ali como canon daquele novo universo, o que para o público geral já se tornou algo extremamente complicado, e para piorar para o público mais geek, acabou sendo também um problema, porque de novo mora a questão: por que não rebootar tudo? Ou por que não continuar? Ou por que não fazer uma transição mais inteligente ali entre os universos? Porque é para não deixar a ideia que o Snyderverse está vivo, ou que o DCU está vivo, sendo que o The Flash originalmente era para ser exatamente isso, matar o DCU, e a versão final do filme que foi apresentada meio que não mata o DCU e nem o Snyderverse, porque, como o próprio Zack Snyder falou, isso aí, o Snyderverse é um galho que cresce separado do resto dos filmes da DC. E aí ele vem, faz uma série de projetos que basicamente, como de praxe para o James Gunn, basicamente refazendo o Guardiões da Galáxia da Nicole Perlman over and over again, dentro da visão distorcida dele, que é melhorar o material que ela fez. Isso também se aplica ao Superman, que apesar da divulgação massiva e do push massivo para fazer o pessoal ir assistir, acabou-se não só na ponta do lápis, mas confirmado até pelo pessoal da Netflix durante participações do Senado americano, durante as conversas de possível compra da Warner e tal, que o filme de fato não performou como esperado, que foi um exemplo claro ali de performance não bem sucedida para eles. E agora a Supergirl chega aí, tipo, lutando para esse final de semana agora. Esse vídeo já provavelmente vai sair depois do segundo final de semana de exibição, e com grandes chances, grandes possibilidades de não chegar nem a 100 milhões de dólares na bilheteria mundial. E vendo os números que o Supergirl fez, dá para reconhecer um certo padrão ali dentro da filmografia do James Gunn, em termos de como ele se sai sem estar debaixo da asa da Marvel Studios. Porque é aquilo, o sucesso que ele fez dentro da Marvel Studios, ele não fez não só porque ele pegou a cartilha do estúdio e aplicou de maneira bastante exagerada no Guardiões da Galáxia, mas aí você também tem o branding da Marvel já muito forte, onde as pessoas iam parar para assistir qualquer coisa. E as pessoas iam engajar, não necessariamente porque é o James Gunn dirigindo, é porque os Guardiões da Galáxia, como marca Marvel, dentro daquele contexto, funcionou. Assim. Então eu vou puxar uns números aqui. Todos eles foram retirados do Box Office Mojo. Todos eles aqui são os valores em dólar. Então você vai ter valores de outras moedas aqui convertidas. Então, mas todo o padrão deles em dólar. Mas exatamente serve para demonstrar um padrão do James Gunn fora da Marvel, que ele não se sustenta como diretor de outras coisas a não ser Guardiões da Galáxia. Que, novamente, repetindo mais uma vez, o cara é um fracassado. O cara é tudo aquilo que os haters do Zack Snyder acham que o Zack Snyder é, e eu já falei isso em outro vídeo também. E é interessante analisar esses números para ver como esses padrões se repetem agora dentro do Gunverse. Começando com o The Suicide Squad, lançado em 2021. Eu sei que vai ter muita gente que vai vir e falar, mas Ju, era época de pandemia e tal, não sei o que. Bem, eu acho que isso não é desculpa, porque o filme fez 200 milhões de bilheteria mundial, dando o cheque branco para James Gunn fazer o que ele quiser, e ele fez, só que aí não teve recepção do público. Mas eu sei que algumas pessoas vão virar e dizer, mas jogo, era época de pandemia, o filme era faixa etária de 18 anos e tal, tudo mais. Mas assim, não é exatamente muita desculpa isso, visto que tem filmes como No Time to Die, do 007, que fez mais de 700 milhões de bilheteria, 774, se não me engano.
Você tem o Venom 2 também, que fez mais de 500 milhões de bilheteria. Você tem o Velozes e Furiosos 9, que também fez mais de 700 milhões de bilheteria. E assim, aí na média dos blockbusters, no geral, tanto até da própria Warner, também com o lançamento junto com o HBO Max ali, pegando coisas como, por exemplo, Godzilla vs Kong, Dune e tudo mais, todos fazendo na faixa de 400, 500 milhões, se pagando, gerando interesse, gerando lucro, gerando view também para a plataforma de streaming. Então é muito... essa desculpinha não cola. Mas o interessante disso tudo é ver como o filme performou, especialmente dentro dos Estados Unidos. Porque o Esquadrão Suicida do James Gunn estreou em primeiro lugar durante o final de semana, mesmo assim com números ainda não tão expressivos, e aí rolou um negócio que pra mim foi muito chocante na época, que ele pulou de primeiro lugar pro quinto. E a partir daí só foi diminuindo ao longo do resto do mês. E apesar de ser a primeira vez que isso acontece no James Gunn, isso volta a se repetir em 2025, na China, especialmente, mercado importante para os cinemas, com o Superman dele estreando em quarto lugar e depois no final de semana estreando em nono lugar e depois saindo de cartaz de vez. Isso é verdade, vocês podem fazer esse dever de casa e conferir. E como dito antes, Superman do James Gunn teve um mega push de marketing e propaganda para o pessoal ver. No resto do mundo não estava performando bem, falhando em diversos países, exceto nos Estados Unidos, que o pessoal do Mago escolheu para ser o espantalho da semana, e aí tanto o pessoal a favor ou contra foram ver o filme, achando porque para dar hate watch e ter propriedade para falar mal, dentro do sentido deturpado deles, ou para achar que ver o filme seria uma forma de combater todo o neofascismo que está surgindo dentro do país deles. Mas enfim. Agora, para fins comparativos e para ser justo, eu também puxei aqui os números de lançamentos de adaptações de quadrinhos nos anos de 2025 aqui no Brasil, para exatamente exemplificar para vocês como esse padrão que começou com The Suicide Squad e segue com Supergirl meio que se repete com todas as produções que o James Gunn está diretamente envolvido ali. Por exemplo, você pega o Thunderbolts / Novos Vingadores. Esses foram, que são os números que aparecem aqui embaixo, abertura de 3,9 milhões e com total de 8 milhões e pouquinho, com crescimento total de quase 3 vezes mais o valor da abertura no total dele de exibição. Aí você tem o Quarteto Fantástico, Os Primeiros Passos, fantástico filme, no pun intended, pra quem é fã do Quarteto, pra quem é fã do Jack Kirby, esse filme é do caralho. Com a abertura de 5 milhões e pouquinho aqui no Brasil, e com um total de 15 milhões e pouquinho aqui no Brasil, tendo crescimento de 3 vezes mais o número da abertura em relação ao total de exibição. E aí, caso curioso, você tem o Superman do James Gunn. O Superman do James Gunn abriu aqui de maneira massiva no Brasil. Ele abriu dando 16 milhões de bilheteria, 16 milhões de dólares no caso de bilheteria, mas só finalizou o total dele com 16 milhões e 800. Você tem isso não é um crescimento, isso é um leve inchaço. Isso aí é 0,5 de crescimento. O pessoal viu, todo mundo que quis ver, seja porque era fã, seja do Superman, seja do James Gunn, seja porque estava curioso ali com todo o empurrão do marketing que teve, viu na estreia. Mas o pessoal que viu na estreia não necessariamente se importou em voltar para ver de novo ou para gerar uma reação positiva que faça outras pessoas também verem aquilo com a frequência esperada. Assim, não houve crescimento, eles não chegaram nem a fazer o dobro da bilheteria de abertura, diferente dos outros casos que eu mostrei aqui, onde houve um real crescimento ali dentro da exibição nacional deles. E isso me faz puxar, claro, os números do Zack Snyder no Brasil. Em 2013, em Man of Steel teve uma abertura de quase 4 milhões, 3 milhões 998 e um pouquinho, e um total de 16 milhões de dólares de bilheteria. É um crescimento de quase 5,5 vezes mais o valor da abertura em relação ao valor total de exibição. Isso é uma insanidade, isso não são números que necessariamente você vê com frequência hoje em dia, mas você ainda vê nos blockbusters de sucesso.
E Batman vs Superman teve abertura de 10 milhões e total de quase 40 milhões. Teve 37,5 e alguma coisa. Só 3,5 milhões pelo volume de dinheiro que deu. É um volume ainda muito alto. Porque foi mais que o dobro do que Man of Steel fez. E por isso mesmo, extremamente bem sucedido. Muitas coisas podem ser subjetivas, pode ser de questões de opiniões. E falar sobre bilheteria não me é a parte favorita. Eu acho que não é a parte mais interessante de se comentar sobre filmes no geral, mas ajuda horrores a explicar o comportamento do público e a entender porque eles tomam decisões de assistir ou não certos filmes. E isso nos leva também àquela coisa da perspectiva do fã. Porque, assim, os verdadeiros fãs da DC, os real DC fans, como dizem lá na gringa, assim, ficaram nessa cruzada durante anos. Não, vamos tirar Zack Snyder, chega de ter ser dark, chega de ser realista e tal, e coisas do tipo. Eles tiveram uma década, na verdade, se for contar essa Zack Snyder com Justice League em diante, assim, com praticamente tendo os filmes que eles queriam e eles não tendo exatamente um retorno positivo sobre isso. Sim, em nenhum degrau, nenhuma forma. São todos filmes que ou não performaram bem abaixo do esperado ou foram completos fracassos. Se você for ver os filmes bem sucedidos da DC, que realmente fizeram sucesso do público, sucesso de bilheteria, sucesso de vendas e sucesso de crítica, você vai ter aí o The Batman, o primeiro Coringa, o que eu acho uma injustiça, porque o Coringa Folia Adulto é do caralho, mas esse é papo para outro vídeo. E, em especial, Zack Snyder's Justice League. São filmes da DC onde o público geral realmente se relacionou com eles e realmente teve uma conexão ali forte que não fizeram só assistir, mas reassistir e recomendar assistir para outras pessoas que permaneceram nesse ciclo. Porque tem uma questão muito clara que os filmes que o James Gunn quer trazer são filmes pros fãs mais hardcore, pros fãs mais gatekeepers da DC Comics, assim. Aqueles caras tipo, não, você não é um fã de verdade, porque você gosta dessa interpretação ou daquele cara e tal. Mas eu acho que tem um grande choque de realidade que mostra que, tipo, não é que os verdadeiros fãs da DC não foram ao cinema ver os filmes do Gunverso, ver Superman, ver Supergirl e outros aí que vão. O problema é que só eles foram ver. O público geral não está interessado no que a marca apresenta. Você pega aí, por exemplo, o Adão Negro. O Adão Negro teve um cameo do Henry Cavill, de fato. Ele apareceu só nas cenas finais, ali nos pós-créditos e tudo mais, e ainda assim rendeu 400 milhões em bilheteria mundial. Você pega aí Supergirl, que teve o David Corenswet divulgado toda hora como parte do marketing do filme. O nome dele está no letreiro do filme, ele não é um cameo, ele é um membro do elenco. Tipo, o filme faz questão de se vender com a sequência direta do Superman do James Gunn e teve os resultados medíocres que teve, entendeu? Isso aí não é um problema do Superman como personagem ou Superman a marca, isso é um problema da interpretação que está sendo vendida, porque o pessoal não está comprando James Gunn requentando o Guardião da Galáxia com todo o personagem que ele mete a mão. Visto que você tem uma segunda temporada completamente apagada do Peacemaker, desapontando até o pessoal que estava com expectativas em relação a isso. Agora você tem Supergirl falhando horrores e todas as fichas ficam no seriado Lanternas Verdes, que parece a coisa mais genérica do mundo. E o filme do Cara de Barro, que apesar do trailer ter causado uma boa impressão, ainda assim é um horror low budget de um vilão do Batman, do qual o Batman não vai aparecer no filme. E também de um projeto roubado do Matt Reeves, que isso era para ser dentro do Crime Saga, coloca-se muito peso após todas essas falhas que um filme de horror low budget, de baixo orçamento, vai ser aquilo que vai dar sustentação ali. Pior é ver ali na entrevista do The Hollywood Reporter falando que um executivo misterioso falando que tipo, super-heróis são coisas de millennials, a geração Z não se importa com super-heróis. Sendo que esse ano já vai ter o novo Homem-Aranha, já está quebrando recordes de pré-venda. O filme está previsto para estrear com 238 milhões só dos Estados Unidos
Isso é o dobro do que Supergirl vai fazer em toda a sua bilheteria. E Avengers Doomsday também no final do ano, que promete que também vai ser um blockbuster gigantesco, especialmente ali competindo de igual para igual com o Duna 3. Então acho que, usando as palavras do próprio James Gunn, porque claro que ele, dentro do seu egocentrismo, não se reconhece como parte do problema que está falando, eu acho que realmente não tem uma fadiga de filmes de super-heróis. Eu acho que tem uma fadiga de filmes medíocres. E nada está sendo mais medíocre do que o universo DC do James Gunn. Olá, meu nome é Diogo Oliveira e eu sou escritor. Eu publiquei um livro junto com a editora CQI chamado Nova Gênesis, que é o primeiro livro brasileiro totalmente dedicado tanto ao Snyderverse quanto ao DCU, pegando filmes ali no começo dos dois universos, sendo aí Homem de Aço, Batman vs Superman, Mulher Maravilha e Esquadrão Suicida, fazendo análise aprofundada deles, de tudo que eles apresentam e também do posicionamento deles dentro das adaptações de HQs contemporâneas. Então, se você anda curtindo o que eu tenho falando aqui dentro da página, ou se curtiu o que eu falei aqui no vídeo, você acessa ali a loja da CQI, você pode procurar nas redes sociais da CQI, ou só pesquisar loja editora CQI, e aí você acha a gente, você pode adquirir sem exemplar. É isso, valeu!